Boa noite. Boa noite. Vamos todos nos concentrar. Vamos fazer os nossos pedidos para que a gente tenha uma noite abençoada, que a gente tenha muita sabedoria para os pedidos, que a gente entenda que tudo que a gente recebe foi por merecimento nosso, seja os voos, como às vezes alguma coisa que atrapalha um pouquinho, mas que todos nós aqui viemos para buscar sempre o melhor, buscar ajudar, buscar doar um pouco. Vamos pedir para o Dr. Bezerra de Menezes, os médicos e toda a legião que com ele trabalha, para que ajude a cada um que está aqui. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é com o seu José. Boa noite. Boa noite. Então estamos aqui mais uma vez. Está dando problema no som. Estamos aqui mais uma vez, tentando levar alguma mensagem para vocês. A gente sempre busca trazer alguma coisa que possa aprender junto. É fácil quando a gente traz algum assunto que a gente domina e aí fica como se fosse um professor aqui só passando para vocês. Então a gente procura sempre trazer aqui temas que eu também esteja aprendendo com ele, porque também é o meu papel dentro da casa aprender. E antes de entrar nisso aqui, a gente está com uma rifa de uma cesta de Natal e após além da cesta de Natal, outros brindes terão, de Páscoa, perdão, eu já estou adiantando aqui, de Páscoa, uma cesta de Páscoa, e está no grupo de orações, essa rifa, mas também pode falar para o pessoal na frente ali que eles podem colocar na hora ali o número desejado, R$5 apenas o número. Esses valores arrecadados é para a manutenção da casa, né, gente? Tudo aquilo que a gente faz de melhorias que já foram feitas, a gente conhece a casa há mais tempo, sabe? Então esses valores são para as melhorias da casa, auxiliar no aluguel, na luz, enfim. Quem puder contribuir, só chegar a falar com o pessoal na frente ali, ou então no grupo de estudos, no grupo de orações. Mas então, o meu tema hoje, o Sr. Paulo mais uma vez me pegou meio de supetão assim, foi ontem, que eu fiquei sabendo que hoje eu faria a explanação aqui, mas tentei buscar algum assunto, algum tema, e somente hoje é que me veio o tema. Então o tema é consciência espírita. Marca 1 e 2. Mas antes de eu dar início a esse tema, é um tema muito bom, alguém colocou no nosso grupo de orações um texto de um navio que naufragou
navio vai perdido aqui, provavelmente. Esse navio naufragou e só uma pessoa se salvou. Está saindo som aí? Não? Só uma pessoa se salvou. Deixa eu ver. Hã? Saiu, vai? Só uma pessoa se salvou. Aí essa pessoa se segurou nos escombros, né, do navio, ali o que sobrou, boias, enfim, e foi indo, e até que... Alô? Até que... É claro, tudo nós... Até que chegou numa ilha. Até que chegou... Até que chegou numa ilha. E então ali, né, o que ele conseguiu, que a maré trouxe, né, até aquela ilha, ele conseguiu juntar ali, ele fez, né, um abrigo para ele se proteger do sol, né, do frio à noite, dos animais. E ficou naquela ilha. Foi passando o tempo, né, ele ali, sozinho naquela ilha. Certo dia eles saíram para caçar, para buscar alimento, e o vento empurrou uma brasa do lado da caminhada dele. Mas, perdão, esqueci do motivo. E mesmo tendo naufragado, ele agradeceu a Deus por ter sobrevivido, né? E lá na ilha, ele agradeceu a Deus por ter encontrado aquela ilha, por ter sido levado até lá. Depois agradeceu a Deus por ter conseguido material para construir um abrigo para ele. E cada alimento que ele conquistava, que ele conseguia caçar, ou pescar, ou encontrar na natureza, ele agradecia a Deus. Então, todos os momentos, toda a trajetória dele, como naufrágio, ele agradecia a Deus por tudo que estava acontecendo com ele. E um determinado dia ele saiu para buscar de alimento e o vento empurrou uma brasa em direção ao seu acampamento ali, o abrigo que ele havia construído. Quando ele chegou, viu aquilo em chamas, assim, quase não restava mais nada. E ele disse: pô, Deus, que é isso? Todos os dias e todos os episódios eu agradeci ao Senhor pelo que tinha feito por mim. E agora o Senhor me tirou a única coisa que me mantinha abrigado, protegido da chuva, do sol, dos animais. O Senhor permitiu que queimasse tudo. Ficou muito triste, chorou muito. E acabou adormecendo. Determinado momento lá, ele ouviu um barulho, acordou, era a buzina de um navio. O navio acabou, longe da ilha, né? Aí veio 4 pessoas no bote e se vieram se salvar. Mas como você sabia que eu estava aqui? O sinal de fumaça que foi enviou para nós fez com que nós se localizássemos. Então vejam bem, às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, né? Como já falei anteriormente aqui numa explanação, a gente duvida, porque a nossa fé, ela não é 100%. Nós não conseguimos atingir 100% da nossa fé. É muito difícil. Quando a gente atingir 100% da nossa fé, a gente desencarna e fica lá dentro lá. Mas é importante que a gente acredite. É importante que a gente procure fazer o máximo para ter uma fé inabalável. Porque Deus não nos abandona. Mesmo naqueles piores momentos, naquele momento que a gente acha que Deus não está do nosso lado, Ele está. Inclusive tem um livro, né, Pegadas na Areia, eu não sei se alguém de vocês conhece esse livro, que tem um trecho que diz assim, né, que a pessoa diz, encontrou
Eu sempre que olhava para o lado, eu via as suas pegadas na areia do meu lado. Eu sempre via o Senhor ali. Mas era só nos momentos alegres, nos momentos bons, nos momentos maravilhosos da minha vida, eu sentia que o Senhor estava do meu lado. E quando eu estava precisando, quando eu estava fraco, necessitando de proteção, necessitando do Senhor, eu olhava para o lado, para trás e só via as minhas pegadas na areia. E ele disse: não, filho, te enganas, eram as minhas pegadas, eu estava te carregando no colo. Então, Deus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. Basta a gente acreditar nisso, basta a gente ter fé realmente e merecer que Ele esteja conosco. Então, esse tema aqui, consciência espírita, é uma psicografia de Francisco Xavier, né? Que todos conhecem, Chico Xavier, nosso querido e saudoso Chico Xavier. É o verbo do Espírito André Luiz. Consciência e conduta espírita. Foi uma proposta de reflexão, tanto para adultos quanto para crianças, para que possamos agir com todos aqueles que nos cercam, parentes, amigos, colegas de trabalho, conjunto, enfim. Eu tenho uma grande relevância em todos os momentos, especialmente nos dias atuais, diante dessa convulsão social, né? Porque o nosso país e o planeta passa, né? A conduta do homem tem traçado os caminhos mais difíceis, dos quais se encontra mergulhado nas suas próprias mazelas. O homem ambiciona aquilo que não lhe tem direito. O homem busca sempre comprar e não adquirir, não merecer. As pessoas acham que muitas vezes por ter dinheiro podem comprar saúde, podem comprar o amor, podem comprar a amizade. E tudo isso é falso. Porque com o dinheiro, o que vem através do dinheiro, da ganância e dos desejos sórdidos, é falso, não é verdadeiro. E a mídia, né? A mídia está aí, ela desluta tudo isso, né? Ela mostra a verdade. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas e querem esconder, mas a mídia não perdoa. Alguém faz um vídeo e coloca no YouTube, no Instagram, no Face, e a verdade vem à tona. É muito dinheiro disso. Mas a diferença ao próximo, a tolerância, o respeito aos direitos alheios, a corrupção, gente, que é corrupção nesse país, pelo amor de Deus, se aproxima de navegar, ela está próxima a navegar no natural. As pessoas já estão aceitando a corrupção como uma coisa natural. Tem políticos que assumem que é, né? Mas é assim que funciona o sistema. Tem que roubar. E o mais triste de tudo é que o povo está começando a aceitar. O povo está começando a acreditar que tudo bem, não sabe, não tem problema com o político roubar. O político, o policial, é corrupto, suborna, o pessoal
pessoa, isso tudo é corrupção. E a sociedade não pode aceitar isso como uma condição normal. Porque é contra os princípios de Cristo, os princípios de Deus. Tudo que é errado, tudo que é desonesto, é contra os princípios de Deus. E nós, cristãos, religiosos, não podemos concordar com isso, não podemos aceitar isso. E além de não aceitarmos, de não concordarmos, é nosso papel de tentar fazer com que as pessoas também mudem de opinião. Cristo? Desligou a caixa, desligou o ventilador. Ah, desliga tudo aí. Não, vai desligar ali. Só se desligar o ventilador. Tomada é junto. O Rodrigo é alto aí, o ventilador. Aí, vou esperar um pouquinho para. Então, Cristo, em sua passagem, sempre buscou a nos mostrar um comportamento honesto, retido, leal. Buscando nos mostrar sempre a verdade. Sempre o bom exemplo deixou para nós nada de errado houve na passagem dele. Mas a humanidade está adoecida pelo egoísmo, pelo orgulho. E o Espiritismo está aqui para quê? Estamos aqui para auxiliar. A nossa doutrina está aqui para auxiliar a todos nós. A demonstrar as consequências e, ao mesmo tempo, expor as causas apontadas e os caminhos para as mudanças necessárias. Conhecer os princípios espíritas é uma oportunidade para o homem amadurecer sua consciência, refletir sobre a adoção de novos referenciais para a sua escolha. O Espiritismo nos apresenta uma nova realidade, demonstrando como é a vida após a morte do corpo físico e as condições em que o espírito se encontrará na vida futura, em face do seu modo de viver na vida atual. Permite-nos o entendimento de Deus, de seus atributos, de sua misericórdia, de como Ele explica a nós. Faz com que possamos entendê-lo como Criador e que, por isso, está acima de tudo e de todos, dando-nos a confiança plena nele e na sua justiça e bondade infinita. Então, confiar em Deus plenamente nos dá forças para tudo suportar, entender justiça, amor e bondade como valores transformadores, não apenas da vida espiritual, mas também da vida material. Ao homem compreender que o referencial materialista sucumbe como terminal de tudo após a morte do corpo.
Então, como falei lá no início daquela questão do náufrago, né, quando realmente nos entregamos a Deus, quando Marca 4. colocamos nele toda a confiança que podemos colocar em alguém, em algum ser, a gente começa a receber os frutos de tudo isso. Quando nós nos damos esse direito, quando nós nos damos o direito de ter fé, de acreditar em Deus, já não será possível pensar no suicídio como solução. Já não mais teremos a depressão como nossa companheira. Porque só Deus pode encerrar os nossos sofrimentos. Só Ele poderá nos dar um dia e um futuro melhor. A lei da reencarnação, aliada à lei da causa e efeito, coloca o próximo ao nosso lado como um irmão dessa existência. Dentro de um planejamento anterior, objetivos que nos colocarão no rumo do reencontro, pela reconciliação, talvez, de aprendizado conjunto, apenas ou mesmo de reencontro, por afinidades que nos uniram no passado. Fraternidade, solidariedade, sob o olhar espírita, ganham força e deixam de ser apenas uma proposta de dever e caridade, ganhando controle do sublime caminho para aquele que desejamos encontrar. A verdadeira felicidade, aquela que nos preenche sem precisarmos identificar o que fizemos e para quem fizemos, apenas realizar um ato de amor. Ter consciência espírita passa pela consciência do que se pratica a partir do conhecimento que a doutrina espírita ensina. Ou seja, aprender a teoria e torná-la vivência prática em todos os momentos de nossas vidas. Então, gente, isso quer dizer que ter consciência espírita não é pegar esse livro, ler ele até decorar. Não é pegar a Bíblia e decorar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Não é pegar o livro dos Espíritos e decorar ele de ponta a ponta. Tampouco o livro dos médicos, ou qualquer livro. Ter consciência espírita é ler e colocar em prática aquilo que leu. Isso é ter consciência espírita. É fazer o que está aqui. Não, eu não estudo, por essa expressão, eu estou dizendo eu no sentido geral, eu não estudo para mostrar para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu primo, que eu sei. Eu estudo para aprender. Porque não adianta eu dizer para o meu vizinho, para o meu irmão, para o meu primo, para o meu padre, para o meu chefe, conheço o Evangelho de ponta a ponta. E o importante é ele. Ele saber, ele enxergar que eu conheço o Evangelho de ponta a ponta e sigo o que está de ponta a ponta. Não adianta, agora estou falando meu, vir aqui e dizer que eu tenho que ter paciência, tolerância, e uma criança derruba alguma coisa aqui e eu gritar para ela xingar ela. E o pior é quando eu conheço o Evangelho. Então, se eu cometer um erro conhecendo, se eu cometer um erro sabendo que eu estou errando, é gravíssimo. É gravíssimo. Por que na justiça terrena existe o réu primário? Hoje em dia todo mundo sabe que tem internet, antigamente já, isso é lá antigamente. Porque o réu primário
era pela primeira vez. Então tinha chance, né, de não repetir, aprender com aquele erro. Então, a partir do momento que eu sei, eu não sou mais primário. A partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu li, que eu estudei, que eu estou sabendo como que as coisas são, eu não posso cometer o erro. Eu preciso fazer o que é certo. Então, não adianta, né, todos nós estamos aqui hoje estudando esse assunto, aprendendo com o que está sendo passado, só para que saibamos que é assim. Então, nós precisamos colocar em prática a alegria dela, né, de sempre, a mesma de sempre. Ah, mas é difícil. Claro que é. Claro que é. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Porque a gente vem, né, de milênios sendo assim. A gente reencarna, porque se a gente já tivesse aprendido tudo, não estaríamos aqui hoje. Então a gente está reencarnando, mas é para aprender. Então eu não posso, porque é difícil, não fazer um esforço. Porque é difícil, eu vou deixar, tudo bem, é difícil, Deus vai entender. Deus não é carrasco. Ele não vai. Agora, porque eu cometi um erro, simplesmente me levar aqui, né, me tirar da vida porque eu cometi um erro. Não. Ele está me dando chances. Só que se eu não aprender, eu vou ter que voltar. Vou repetir ano, vou estar aqui novamente para aprender, para buscar, aprender a mesma coisa que eu poderia ter aprendido agora. Então, se eu puder fazer um esforço e aprender nessa existência, eu vou estar me favorecendo no porquê. Porque se eu agir diferente no negócio, isso eu digo para vocês com toda certeza, pelo José que eu era, pelo José que eu sou. Então, isso eu afirmo para vocês, que procurar mudar, procurar agir diferente, faz sentido e tem fundamento, isso eu afirmo com toda certeza, com toda garantia. Pelo José que eu era lá atrás e pelo José que eu sou hoje, com certeza, ler, escutar e colocar em prática funciona. Pode ter certeza que funciona. Consciência indica a faculdade do uso da razão para julgar os nossos próprios atos. Temos a percepção de como estamos agindo, podendo ainda ser associados a ideias da sinceridade, honestidade, retidão, cuidando com a forma como se realizam as coisas. O luta espírita reflete cuidados com o que fazemos a partir do que o Espiritismo nos ensina. Por consequência, o nosso agir deve sempre estar coerente com a índole doutrinária do Espiritismo. Somos responsáveis pelos exemplos que oferecemos ao que nos acompanha, dos exemplos que transmitimos aos que nos observam, contribuindo para a moralização, a espiritualização da humanidade. Prestemos muita atenção em nós mesmos e nas influências que geramos nos outros pelos nossos atos. Vejam como isso é importante. Se eu não consigo ser aquilo que eu aprendo, e eu disser agora, eu sou espírita, eu estarei ofendendo a doutrina espírita. Porque para mim, para eu peito dizer que eu sou espírita, eu tenho que agir com vontade. É uma doutrina maravilhosa. Dentro dessa doutrina, dentro de todos os livros escritos por Allan Kardec, segundo o Espiritismo,
não tem nada que ofenda, nada que agrive, nada que denigre, nada que possa vir a ser contra o amor e a caridade. Então, se aqui dentro dos ensinamentos não tem nada que me mostre que a caridade, que o amor, que a compreensão, que a tolerância são princípios cristãos, são princípios da doutrina espírita, e eu for ao contrário disso, eu não posso dizer que eu sou espírita. Porque ser espírita é amar o próximo, é praticar o bem, é ser caridoso, ser bondoso, tolerante. É não achar que sabe mais que todo mundo, porque todos nós estamos aqui aprendendo. Não é porque eu decorei o livro do Evangelho segundo o Espiritismo que eu sou melhor que alguém que nunca leu. Não, que bom que eu li, que bom que eu aprendi, que bom que eu decorei. Porque assim eu vou poder passar para os outros. Eu vou poder ajudar alguém que não entende, que não conhece. Mas isso não me dá direito, e nem me faz melhor que ninguém. A humildade é importantíssima na vida de todos nós. Ser humilde é muito importante. Cristo foi um ser muito humilde. Olha a maneira que ele peregrinou durante a vida dele. E a humildade não tem nada a ver com pobreza, as pessoas confundem. As pessoas humildes lá da vila, não tem nada a ver. Não tem nada a ver humildade com a situação financeira. Humildade tem a ver com o coração e com a mente, com sentimentos. Tem muito miserável, até mendigo de rua, arrogante, pretencioso. E tem muito rico que é humilde. Então, humildade não tem nada a ver com a questão financeira. Reconhecer que em todos os instantes nós encontramos diante da presença invisível de Jesus, Mestre, que nos auxilia sempre nas obras do bem e que trabalha por nós sem descanso, nos menores cometimentos, identifiquemos a vontade de Deus e confiamos na sua justiça infinita. Busquemos na doutrina a orientação e diretrizes que os Espíritos superiores nos oferecem, como caminho seguro a ser seguido, aproveitando para deixar o convite para uma profunda reflexão dos capítulos da obra Conduta Espírita. Aproveitamos a afirmativa do autor espiritual André Luiz mais uma vez. Vamos colocar as nossas virtudes em primeiro lugar. Vamos ser humildes, caridosos, bondosos, honestos, leais, sinceros. Vamos amar o próximo, estender a mão ao nosso irmão necessitado, seja ele sanguíneo ou não. Vamos difundir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Vamos dar continuidade a essa doutrina maravilhosa. Vamos sair daqui levando para os nossos familiares, nossos amigos, aquilo que a gente aprendeu. Mas não acredito que o Sr. José falou lá é verdade. Então, justo aqui, lê aqui, procura, se não tem no livro, vai lá no Google, lá, bota Evangelho segundo o Espiritismo, tem toda a obra lá. Dá para baixar, dá para ler, buscar, pesquisar. E aí vai ler, vai ver que o que a gente falou aqui
está no livro, não são minhas palavras. Ah, então, realmente é verdade, eu vou falar com o meu vizinho, com o meu amigo, com o meu irmão, mas fale, passem adiante. Quando a humanidade conseguir tirar todo o sentimento negativo do seu coração, quando a humanidade conseguir limpar o seu corpo, a sua alma, a sua mente, e pensar que Ele realmente é o nosso Salvador, não foi por acaso que Ele se materializou como homem há 2025 anos atrás, que Ele veio realmente para nos deixar um propósito de vida, para nos mostrar um caminho. Quando a gente conseguir isso, não haverá doenças, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá angústia, não haverá ansiedade, não haverá câncer, não haverá AIDS. Mas nós precisamos dar um começo, precisamos dar um pontapé inicial. A gente tem que começar, a gente tem que agir. Mesmo que seja difícil, vamos lá. Quando a gente entrou na escola, era difícil saber a palavra do 1, mais do 9. Hoje todos nós sabemos por que a gente insistiu. A gente foi aprendendo, foi estudando, até que a gente conseguiu aprender. Então é assim a vida. Tudo aquilo que a gente sabe que vai trazer benefício para nós, para os nossos familiares, os nossos amigos, a gente precisa insistir. É difícil? Claro que é. A gente enfrenta todo dia situações difíceis. Todo dia a gente enfrenta situação ruim. E a situação ruim é pior quando vem daquelas pessoas que já têm conhecimento. E aí, o que eu faço? A gente tem que parar, pensar, analisar e fazer de tudo para perdoar. Porque através do perdão é que existe a salvação. Então, tudo que nós pudermos chegar, qualquer um de nós tiver aqui falar aqui na frente, tudo vai nos levar a uma coisa só. Tudo nos leva ao amor. A base do cristianismo é amor. Então, gente, eu agradeço por me ouvirem. Desculpa algumas travadas minhas, mas olha a leitura do jeito que é aí, ó, bem pequenininha. Às vezes eu me perdia na leitura aqui, estava lendo uma coisa e era outra. Então eu tinha que parar e raciocinar. Mas eu espero de coração que tenha conseguido levar uma mensagem boa para algum de vocês. Espero que todos tenham entendido e entendam o nosso propósito. Nós estamos aqui na frente, nós estamos aqui para mostrar que sabemos mais, muito pelo contrário. A gente está aqui também para aprender, para dividir com vocês o que a gente aprende, para dividir com vocês aquilo que nós recebemos de espiritualidade. Então, obrigado por me ouvirem. Fiquem todos na paz de Deus, que o Senhor da vida nos abençoe. Hoje e sempre. Boa noite. Depois de nós vermos essa questão do cenário
sei que muitos de nós ficou na expectativa, porque é muito importante, dentro da doutrina espírita, nós sabermos usar o que está escrito. Nós sabemos que hoje em dia, principalmente, está mais difícil os dias. Nós temos que ter compreensão muito maior do que aquela que nós temos. Que hoje, de acordo com todas as mudanças que houveram nos últimos tempos, e graças a Deus nós estamos aqui ainda, houve muita coisa mesmo, está acontecendo muita coisa que não é comum. Outro dia, um colega nosso aqui na casa falou que de vez em quando ele vai na comunidade que tem as pessoas que têm suicídio, pessoas que bebem, os problemas, e está cheia a casa de pessoas que tentaram suicídio, de jovens, com os pulsos tudo cortado. Nós pedimos a ele que faça na próxima semana, talvez, faça a palestra para nós. Então, nós não podemos passar em branco, nós não podemos fazer que nós não sabemos que nada existe, porque as coisas estão acontecendo e, graças a Deus, a doutrina espírita, ela traz essa notícia para nós. Então, nós sabemos que existe muitas pessoas que precisam do Espiritismo. Precisamos estudar mais o Espiritismo. O Espiritismo não pode passar em branco na nossa vida. A terceira revelação espírita, a terceira revelação de Deus para nós é o Espiritismo. Então nós temos a obrigação de saber um pouco mais dessa notícia para a nossa vida ser melhor. Feito isso, nós vamos orar. Bondoso Deus, amado Jesus, querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da nossa casa, que alegria, Senhor, estarmos hoje nesse tempo de amor, nesse tempo de paz, nesse tempo que contempla a vida sobre a vida. A vida, nós entendendo ela melhor, salutar para todos nós, alegre, feliz, contemplativa, porque todas as pessoas que estão aqui contemplam hoje o quanto é importante para nós estarmos plantados na nossa casa, no nosso lar, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, entendendo tudo da melhor maneira possível. Nos é bastante importante nós termos a mente ligada ao plano espiritual, ao plano superior, aos espíritos luminares, aqueles que só querem o nosso bem, que só querem alegria para nós, contentamento, e que cada um viva da melhor maneira possível, o seu jeito, a sua maneira de ser, obriga a cada um ser. Nós oramos pelos nossos desencarnados, pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, amigos, para que todas as pessoas que estão, de uma certa maneira, vivas, sejam desencarnados, que continuam vivos no mundo espiritual, continuam a nos assediar, a estar conosco, a dizer para nós que estão vivos e que estão muito felizes, porque o tempo deles na Terra terminou. E nós que ainda temos um tempo pela frente, que nós possamos amar muito mais do que odiar, que possamos servir muito mais que ser inertes, que possamos agradar muito mais que ser agradado, que possamos ser mais fiéis muito mais do que ser infiéis, que possamos colher tudo aquilo que o nosso amor, a nossa bondade, a nossa proteção vieram nos dar
no decorrer dessa vida. Por isso, esse momento de prece é um momento especial. É um momento que cada um fala com Deus e diz o quanto é agradável a sua vida, o quanto nós existimos e estamos aqui nesse tempo de amor. O quanto é importante essa meia hora, essa hora, que nós estamos usufruindo das benesses espirituais. E que Deus seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.